pode. Na vitória do Goiás sobre o Palmeiras no Serra Dourada teve mais. Um jogo emocionante, 5 gols. Um deles do novo artilheiro do campeonato. No confronto verde, diferença entre os tons e a mesma animação das torcidas. Técnicos também agitados, Vanderlei Luxemburgo, Hélio dos Anjos. O do Goiás tem um auxiliar na torcida. Ele dá palpite no esquema tático, pede para cruzar. Júlio César obedece e Alex Terra, o menor jogador em campo, 1,67 m de altura, faz de cabeça. O torcedor agora está no papel dele, comemora. Se o negócio é cruzamento na área, Paulo Henrique faz o segundo do Goiás. O Palmeiras põe a bola no chão e Alex Mineiro, 29 centímetros impedido, diminui a vantagem goiana. O 8º gol do artilheiro do Brasileirão. No finalzinho do primeiro tempo, Jesse, de cabeça, empata o jogo, 2-2. Começo do segundo tempo, enquanto o torcedor palmeirense quase desfalca a cabeleira, o do Goiás se benze e dá certo. Diego Souza vacila, Romerito dessa vez cruza rasteiro, melhor ainda para o baixinho Alex Terra. Marcos evita o 4º gol do time goiano. Nos últimos 2 jogos, diante do Coritiba e do Vasco, o Goiás cedeu um empate no finalzinho. Dessa vez, foi diferente. Denilson, na área, demorou a chutar, perdeu a chance, o jogo e a oportunidade de disputar a próxima partida. Foi expulso pelo árbitro Alício Pena Júnior com o jogo já encerrado. 3-2 Goiás. É a paz necessária que a gente estava precisando, cara. A gente estava sofrendo muito. Eu acho justo o resultado. Não teve, o Goiás não teve ajuda de ninguém, teve a colaboração nossa. E além do Goiás, os outros 3 times da parte de baixo da tabela também venceram. Ipatinga, Santos e Fluminense. A briga para sair da zona de rebaixamento esquentou. 5 equipes têm apenas 1 ponto a mais do que o Goiás, Vasco, Botafogo, Sport Portuguesa e Atlético. Mesmo jogando no Mineirão, a situação do Galo ia ficando ainda mais complicada. Keirson, batendo o pênalti, fez 1-0 para o Coritiba, que com 18 minutos já vencia por 2-0, graças a este gol contra de César Prates. Mas Petkovic mudou o jogo. 1 minuto depois de entrar em campo, cruzou para Gedeon diminuir. Pet sofreu pênalti e empatou a partida. No segundo tempo, Eduardo garantiu uma vitória heróica do Atlético, 3-2. Na 9ª tentativa sob o comando do técnico Cuca, o Santos finalmente venceu. Uma vitória chorada sob o Sport. Kleber Pereira ainda perdeu o pênalti antes de aproveitar o rebote do goleiro Magrão. 1-0, placar de 4 jogos dos 10 desta rodada. O suficiente para evitar que o time ficasse na lanterna. Um recorde na era dos pontos corridos. Em 13 rodadas, 13 trocas de técnicos. Agora foi a vez da Portuguesa. Valdir Espinosa será apresentado daqui a pouco na Lusa. Ele comandou o time em 96 e em 2002. Espinosa vai substituir Wagner Benazzi. A Portuguesa está em 15º lugar. Agora, detalhes de uma rodada sortuda para zagueiros que gostam de viver perigosamente. É a legítima entregada. Espinosa do Cruzeiro, por exemplo, cheio das gentilezas com Pereira do Grêmio. Fábio salvou essa. Bola para Felipe. Tudo dominado para o Coritiba. Opa, olha o passe. Felipe, que é isso? Eduardo isolou. E Felipe ficou ali, pediu desculpas, ajeitou o meião. A defesa do Palmeiras abusou do direito de errar. Leandro chutou o chão e armou a bagunça. Mas justiça seja feita. Ele mesmo consertou a besteira. Muito bem, Leandro. Gladstone, impecável na primeira. Mas não deu para elogiar. Vai ficar devendo uma pro goleiro Marcos. Lances bizonhos. Dessa vez, os lambões foram perdoados. Mas é bom não se acostumar.
Embolou! A tabela do Brasileirão ficou mais equilibrada com os resultados do fim de semana. A diferença do líder Flamengo para o quinto colocado São Paulo é de apenas 3 pontinhos. Pois é, Tino, o Flamengo teve toda a oportunidade de ficar folgadão na liderança, mas perdeu para o Vitória no Maracanã. Jogando em casa, resultados da rodada na manga, o Flamengo poderia abrir 4 pontos do vice-líder Grêmio. Aqui, onde havia vencido 6 dos 7 jogos que fez, o líder desperdiçou a chance. Deu vitória no Maracanã, mas não a que o Flamengo esperava. Deu vitória da Bahia. Vitória de Diney. Ele não marcou de cabeça no primeiro tempo. No segundo, começou a jogada que seria do gol no meio do campo. Trocou passes com Ramon, depois com Marquinhos, recebeu na frente de Bruno e chutou cruzado. Foi o gol da vitória, mas deveria ter sido o do empate. 8 minutos antes, a assistente Márcia Bezerra Caetano assinalou o impedimento de Diego Tardelli, que completou o chute de Éder. É um absurdo anular um gol desse, né? Ter coragem para anular um gol desse que nem é dúvida. Bem, o lance não era tão simples assim, mas de fato Tardelli estava em posição legal. Sem ter nada a ver com isso, os baianos comemoram. É a minha primeira vez que piso no Maracanã e Deus me abençoou com essa vitória. Vai ficar para a história, com certeza. Estou muito emocionado. Daniel emocionado e campeonato emocionante. Agora, só 3 pontos separam o ainda líder Flamengo do quarto colocado Vitória. 1991 tinha sido a última vez que 2 brasileiros subiram juntos ao pódio da Fórmula 1. Faz tempo, Tino. E olha, era um país diferente. As notas de real não existiam. A moeda era o cruzeiro. O presidente da República, Fernando Collor. Não havia internet. O Brasil ainda era tricampeão de futebol. E Senna em primeiro, Nelson Piquet em terceiro, subiram juntos ao pódio na Bélgica. 17 anos depois, 2 brasileiros repetiriam a façanha. Em 91, Nelsinho Piquet tinha apenas 6 anos. O mesmo Nelsinho que ontem subiu ao pódio com Felipe Massa. Daqui a pouco, a história dessa corrida. Amanhã a seleção masculina de vôlei estreia nas finais da Liga Mundial contra a Rússia no Rio. A busca é pedir a 3ª vitória seguida do São Paulo, que já está colado na zona de classificação para a Libertadores e a 3 pontos do líder Flamengo. Partida acelerada, do jeito que o técnico São Paulino gosta. É que nem Fórmula 1, cara. Você encosta no retrovisor do cara que está em primeiro, ele pode errar. Os donos da casa tentam atropelar o Botafogo com 2 cabeçadas de Zé Luiz. A primeira, Triguinho salva. A segunda, a trave ajuda os cariocas. O São Paulo é a equipe que mais venceu na história do Campeonato Brasileiro. Tem 437 vitórias. Contra o Botafogo, alcançou outra marca impressionante. O gol de número 1500 da equipe na competição. Esta é a bola do gol histórico. Por isso, tanto carinho de Rogério Ceni na hora de ajeitá-la e de limpar toda a sujeira que pudesse atrapalhar a viagem dela até as redes. O pênalti, Rogério vai bater, o pênalti é caixa, vai ser gol! O pênalti que sobrou para Rogério cobrar foi sofrido por Alex Cazumba. Depois do carinho de Rogério com a bola, a pancada para o gol, 1-0. O empate carioca só chegou no segundo tempo. Poderia ter sido nesse lance em que Lúcio Flávio deixou Rogério no chão e deu um toque por cobertura, cortado por Alex Silva em cima da linha. Mas quando Carlos Alberto chutou de longe e a bola desviou na zaga, não teve ninguém para salvar Rogério. 1-1. Só que a zaga do Botafogo patinou quando não deveria. Jorge Wagner foi rápido ao encontrar Dagoberto livre, mas em posição legal para fazer 2-1 São Paulo. O jogo foi muito igual, a nossa equipe pode ter sido ligeiramente superior ao São Paulo. A torcida tem que ter paciência, porque a gente vai sofrer até poder escrever alguns jogadores. Então, por exemplo, agora a gente só tem 2 zagueiros para o jogo de quarta-feira, e é nada mais contra o Internacional. Canto perfeito de Ney. Márcio Azevedo cruzou e Joãozinho desviou para fazer o primeiro do Atlético Paranaense contra o Vasco.
No segundo tempo, Márcio Azevedo fez o dele, aproveitando o cruzamento de Ferreira. O Vasco descontou na sua primeira boa jogada de ataque. Wagner Diniz tocou para o gol de Allan Kardec. Pênalti de Márcio Azevedo em Wagner Diniz. Desta vez Edmundo não estava jogando. E desta vez foi Leandro Amaral que perdeu. Galato defendeu. Nos acréscimos, Alain Bahia deixou Anderson Aquino livre, 3-1. E o Atlético segue invicto na Arena da Baixada. Náutico Internacional no Recife. O árbitro Rodrigo Martins Sintra marcou pênalti de Tyson em Ticão. Radamés bateu e abriu o placar para o time pernambucano. No fim do jogo, Walter encobriu o goleiro Eduardo, mas a bola bateu no travessão. E aí ficou fácil para Nilmar empatar o jogo. 1-1, e o Inter está invicto a 6 jogos.